O Castelo Ruska, situado na República Tcheca, é uma enigmática fortaleza medieval, em um estilo gótico da época renascentista. Construído no século XIII, ele repousa sobre o Portão do Inferno, uma fenda temida que se diz ser um corredor para um reino das sombras. Suas muralhas imponentes guardam segredos antigos e histórias enigmáticas. As lendas que circulam por suas torres e masmorras são intrigantes. Contam que um grupo de prisioneiros condenados por crimes hediondos tiveram uma proposta do próprio rei, que entrasse em uma fenda e voltasse para contar o que viu e ouviu, e quem conseguisse esse objetivo seria libertado e os seus crimes seriam perdoados. Ao verem o enorme buraco que teriam que entrar, o primeiro prisioneiro, que seria um jovem, logo ficou indeciso entre recusar a oferta e continuar preso, ou descer por aquela escuridão e talvez conseguir a sua liberdade. E foi o que o jovem fez. Amarrado com cordas, com os guardas o segurando, ele desceu. Até que repentinamente gritos foram ouvidos, junto com os pedidos de socorro. Os guardas começaram a trazer o prisioneiro de volta à superfície, e mesmo sabendo que ele não tinha descido tanto com ele. Mas ao tirarem ele de dentro do poço, ele estava irreconhecível. Havia envelhecido, estava com seus cabelos brancos e os seus olhos marcados pelo horror das profundezas. O Castelo Ruska, com a sua aura enigmática, continua a fascinar visitantes e se apresenta mais do que uma simples construção de pedra. Ele é a porta para o desconhecido. E aqui te convido para explorar e conhecer um pouco sobre as portas do inferno. Olá, aventureiros de mistérios, bem-vindos ao canal. Me chamo Samara e tenho grande curiosidade por temas como este. E caso compartilhe da mesma curiosidade, peço que me ajude. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações. E agora, vamos para essa história. Este é um castelo que a sua arquitetura original data da época medieval, além de inúmeras histórias que o cercam. Situado a 47 quilômetros de Praga, na República Tcheca, este castelo do século VIII é hoje um ponto de interesse cultural, pois ele carrega consigo lendas muito interessantes, que incluem demônios, além dos seus rituais antigos e até mesmo visitas de nazistas. Na área ao redor do castelo, os penhascos são ricos em calcário, que alguns acreditam estar ligados a energias especiais. A região outrora fora lar dos celtas, que era um local de adoração e cerimônias dedicadas a uma variedade de deuses da natureza. No entanto, durante a construção do que antes do castelo era um forte, uma grande fenda se abriu no calcário e revelou um abismo tão profundo que parecia nunca se encher, não importava quantas pedras ou detritos fossem jogadas. Esse abismo foi apelidado de Portão do Inferno. Em muitos relatos, surgiram de pessoas que viram criaturas estranhas nas proximidades, especialmente à noite. Algumas dessas criaturas eram descritas como tendo asas de morcego. E neste caso eu lembrei do Homem-Mariposa, ou o Mothman. Também tenho um vídeo sobre ele, eu vou deixar aqui nesse card ou no final caso tenha interesse. Mas voltando. Enquanto outras criaturas pareciam ser uma mistura de humanos e animais, como uma criatura frequentemente mencionada, que parece uma combinação de sapo, cachorro e pessoa. 4 séculos após os primeiros relatos do abismo, por volta de 1270, o rei Otakar II deu ordens para que o castelo fosse erguido sobre os restos desse antigo forte de madeira. O propósito declarado seria a construção de uma sede administrativa, mas as suspeitas e as lendas sugerem algo a mais. Uma tentativa de selar o portal que liberava entidades sombrias para o campo tcheco. As histórias sobre o abismo e as criaturas que dele saía eram conhecidas por todos na região e se fortalecia com o passar dos anos. Os homens do Otakar II, temendo essas histórias, tiveram a ideia de enviar prisioneiros ao abismo, na esperança de desvendar os mistérios do suposto portal para o inferno. Aquela que contém lá no início do vídeo. Os prisioneiros que desciam voltavam irreconhecíveis, envelhecidos e sem razão, exceto um.
Este homem, após um breve encontro com a escuridão, suplicou por salvação e, preferindo enfrentar a punição por seus crimes, a passar mais um momento naquele lugar aterrorizante. A construção do castelo prosseguiu, apesar dos mistérios não resolvidos. Sobre o abismo, lajes de pedras foram cuidadosamente posicionadas e sobre elas a capela do castelo foi construída. Talvez fosse uma tentativa de conter o mal que acreditavam residir abaixo, uma prática comum naquela época, construir locais sagrados sobre pontos considerados amaldiçoados. As imagens nas paredes da capela, que sobreviveram até hoje, são testemunhas silenciosas dessa tentativa de purificar o lugar. Nas paredes do Castelo Rosca, as imagens são tão misteriosas quanto as lendas que o cercam. O arcanjo Miguel é retratado em uma luta eterna, com a sua lança transpassando um demônio sobre os seus pés. Outra figura ainda mais intrigante mostra uma criatura com o torso de uma mulher e a parte inferior de um animal, com um arco em suas mãos. A estrutura do castelo foi reformada e restaurada inúmeras vezes ao longo dos séculos, além da sua construção ser um tanto incomum, quase ao contrário. Frequentemente descrito como um conjunto de cubos encaixados, com poucas janelas e sem parapeitos externos para a defesa, as fortificações do castelo estão todas voltadas para o seu interior. Parece que o objetivo não era proteger contra forças externas, e sim conter algo dentro das suas paredes. A localização do castelo também é um enigma. Não existe uma fonte de água corrente por perto, não há uma cozinha na construção original, e fica distante de rotas comerciais e vilarejos. Relatos de bestas aladas sobrevoando o pátio e estranhas aparições continuaram a ser contadas com regularidade até os dias atuais. Nas florestas que o cercam, o castelo de Rosca, conta-se histórias de um cavalo sem a cabeça, que galopa pela noite. No lugar onde deveria estar a sua cabeça, há uma ferida, aberta, que jorra sangue, deixando um rastro sombrio antes de desaparecer na escuridão. Mas não é apenas o cavalo que povoa as lendas dessas terras. Há também um relato de um homem decapitado que vaga deixando um caminho marcado por sangue, sumindo tão rapidamente quanto surge. Outros relatos são sobre uma sinistra procissão de prisioneiros vestidos em túnicas negras. Eles estão acorrentados, arrastam-se em um ritmo perturbador. Dizem que eles carregam consigo parte dos seus próprios corpos, enquanto cães espectrais os seguem, arrancando-lhes os membros. No entanto, os prisioneiros, indiferentes à dor, recolhem os pedaços e continuam a sua marcha fúnebre. Dentre os espíritos que dizem vagar pelo Castelo Rosca, destaca-se a presença tranquila, porém misteriosa de uma mulher vestida de branco. Com longos cabelos escuros que lhe caem sobre os ombros, ela percorre solitária os corredores do terceiro andar. Frequentemente avistada na janela, a mulher de branco é uma das aparições mais notórias do castelo, e embora sua história e identidade sejam envoltas em mistério, menos temida que as outras entidades do castelo, sua figura sugere que há mais segredos a serem descobertos entre as antigas lendas. O Castelo Rosca, com a sua longa história e localização estratégica no alto de um penhasco, foi um local de significado especial para os celtas, e mais tarde um ponto de interesse para os seguidores do cristianismo. A capela do castelo, com as suas pinturas que entrelaçam crenças pagãs e cristãs, é um testemunho dessa transição religiosa. Em 1630, o castelo ganhou um novo capítulo sombrio em sua história, quando foi tomado por mercenários liderados por um indivíduo sueco chamado Oranto. A busca deste homem pelo elixir da vida eterna o levou a praticar magia negra e a aterrorizar os vilarejos vizinhos. O Castelo Rosca, conhecido por suas lendas ocultistas e sua suposta conexão com o inferno, parece ter sido o local ideal para suas nefastas atividades. As lendas locais falam de sequestros de aldeões para rituais obscuros e, com o intuito de acabar com essa ameaça, os moradores recorreram a caçadores na esperança de pôr um fim ao reinado de terror de Oranto. Os caçadores, cientes dos rumores sobre os poderes sobrenaturais de Oranto, se armaram com balas especiais
feitas por um ferreiro que entendia de magia. Eles tinham esperança de que essas balas, abençoadas através de um ritual, pudessem acabar com Oranto. Silenciosamente, em uma noite, eles se aproximaram do castelo Rusca e chamaram por ele. Oranto, curioso, apareceu na janela, e um tiro soou. Oranto foi atingido. Mas, de forma surpreendente, ele não caiu morto imediatamente. Enquanto os caçadores fugiam, Oranto morreu antes de receber qualquer ajuda. E dizem que a sua imortalidade veio na forma de fantasma, o que seria bem irônico. A notícia da sua queda se espalhou rapidamente, e alguns dos seus seguidores fugiram, enquanto outros foram levados à justiça. O castelo Rusca ficou quieto novamente, até que, com o nascer do século IX, novos donos assumiram e começaram mais reformas. Durante uma dessas reformas, um homem encarregado da manutenção estava sozinho perto da capela, realizando um concerto na parede. De repente, ele ouviu uma voz misteriosa. Ele respondeu, mas só ouvia sussurros de que não compreendia. Curioso, ele foi até a capela e abriu as portas. Mas agora, diversas vozes ecoavam, e o mais estranho é que os sons pareciam sair das paredes. Com medo, o homem fugiu e disse nunca mais voltar. Já em 1836, o escritor e poeta Carl Heinrich Macha decidiu passar a noite no castelo. Deitado em sua cama, teve um sonho tão realista que o marcou profundamente. Ele relatou ter caído por um túnel escuro, descendo vertiginosamente em direção ao abismo sem fim, até que, ao contrário dos prisioneiros de outrora, ele achou o fundo. Ele estaria em um mundo que lhe pareceu totalmente mecânico. Macha descreveu uma visão distópica de Praga, e ao conversar com uma menina, ela afirmava estar no ano de 2006 e o apresentou a imagens em movimentos dentro de uma pequena caixa, uma descrição que podemos associar aos dispositivos móveis, tablets e celulares. A cidade de Praga que ele viu era totalmente diferente, com penhascos de arenito repletos de buracos que emitiam luzes amarelas, e agora pode remeter a blocos de apartamentos que mais tarde seriam construídos na periferia da cidade. Essa experiência de Macha e sua subsequente descrição trouxeram uma nova tensão ao reacendendo o interesse pelas lendas e histórias que cercam o enigmático lugar. As narrativas de viagens temporais apenas adicionam outra camada de mistério que torna o lugar onde um passado e um futuro parecem se entrelaçar. Em 1938, a Europa começou um período de grande tensão. O Pacto de Munique foi firmado e, como resultado, a Alemanha nazista tomou posse de partes da República Tcheca. Dentre as áreas ocupadas, o Castelo Rusca fazia parte. Os nazistas, que tinham o hábito de censurar e destruir livros, reuniram em Berlim muitas obras que falavam sobre judaísmo, maçonaria e outros assuntos místicos, incluindo livros de ocultismo. Por medo de ataques aéreos e que se perdessem, esses livros foram escondidos em lugares isolados e distribuídos entre os castelos, incluindo o de Rusca. Heinrich Himmler, uma figura conhecida por seu interesse em mistérios e magia, é lembrado quando se fala das ações dos nazistas na guerra. Ele estudava o ocultismo de uma maneira quase científica e não gostava do cristianismo, querendo que a Alemanha voltasse a seguir crenças antigas, imaginando uma nova forma de paganismo, além de acreditar que utilizar esse tipo de magia podia ajudar a Alemanha a ganhar a guerra e se tornar totalmente suprema. Ainda nesse mesmo período, contam que Rusca recebia mulheres polonesas para um projeto de criar uma raça ariana, conhecido como os bebês Lebensborn. Também dizem que serviu como lugar de descanso para soldados alemães. Himmler frequentava o castelo para realizar experimentos e rituais secretos. Depois da guerra, mais o segredo do castelo Rusca veio à tona. Encontraram 3 esqueletos escondidos sob o piso do castelo, com uniformes dos nazis. Com o passar dos anos e a chegada da Era Moderna, as histórias dos demônios em Rusca podem ter diminuído, mas ainda existem relatos de acontecimentos estranhos. Um antigo dono do castelo contou um caso assustador.
Durante uma festa com amigos, seu copo de vinho se levantou sozinho e ficou flutuando no ar. Quando ele tentou pegar o copo, algo invisível segurava no ar. Ele conseguiu colocar o copo de volta na mesa, mas então viu o copo se mover sozinho até o centro da mesa. O Castelo Ruska, que se tornou um local fascinante para os entusiastas do paranormal, acolheu várias equipes de investigação em 2014. Uma das equipes relatou que as baterias de seus dispositivos eletrônicos se esvaziaram sem explicação, mesmo estando carregadas, e que ouviram barulhos misteriosos vindo da capela. Um investigador sentiu uma ardência no peito, e que, quando foi examinado, mostrou uma marca de queimadura. Outros visitantes mencionaram portas que abriam sem razão e sons de ferramentas ecoando pelos corredores desocupados. Desde a sua abertura ao público em 1999, é possível agendar visitas que acontecem no período da primavera até o final do verão europeu, mais ou menos entre março a setembro. O castelo tem sido um ponto de atração turística, pois também tem atividades no pátio, além de festas e festivais. Mas existe uma limitação que os responsáveis pelo local tiveram que fazer, devido a um incidente que um dos visitantes pulou da janela do seu quarto à noite. E claro que é comum relatos de avistamentos de figuras sombrias andando pelo castelo, principalmente no corredor acima do pátio. Outro episódio curioso seria o de um casal, que relata ter ouvido um som misterioso, e ao procurar a origem, ficaram de frente com duas figuras sem rostos e semi-transparentes, vestidas de preto que conversavam em sussurros, até que desapareceram. O casal acredita ter escutado as figuras falando sobre o assassinato de jovens garotas. O Castelo Ruska, além de ter se tornado um marco histórico, ele também é um convite à exploração do desconhecido. Entre aparições fantasmagóricas e fenômenos sem explicação, o castelo é um mix de mitos. Sem as defesas típicas de um castelo, ele guarda enigmas e sugere muita magia oculta e portais para outra dimensão. O Ruska nos lembra que a curiosidade humana é insaciável e que entre a névoa da história e da lenda sempre haverá mistérios a desvendar. E me conta nos comentários o que você acha. Agradeço caso tenha ficado até o final desse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição. Obrigada e até a próxima aventura!